Olá pessoal, estamos de volta com mais um Papo de Divã. É sempre um prazer compartilharmos o conhecimento. Hoje você está aqui num canal onde nós falamos sobre psicologia voltada à questão de relacionamentos abusivos. Para quem não me conhece, eu sou Bianca Cirilo e a ideia é passarmos uma série de questões que envolvem não só o conhecimento sobre a maneira como os abusadores afetivos funcionam, mas principalmente refletirmos em torno da necessidade de você buscar ajuda, de você ter esse esclarecimento para alertar com relação ao risco psicológico que você corre convivendo com pessoas que têm esse padrão de comportamento, que trazem o que a gente chama de transtorno de personalidade, que é o caso do transtorno narcisista, e outros perfis, digamos assim, esse perfis entre aspas, outras formas de funcionar, onde nós temos ali principalmente a questão do controle sobre as pessoas que são atingidas e a necessidade de imposição do poder. Abusadores afetivos funcionam assim. E hoje nós vamos falar sobre até que ponto você se sente ainda preso ou presa ao passado. E o que esse sentimento, o que ele traz para você em termos de risco em torno de uma relação que é uma relação tóxica? Você sabia que as lembranças ruins, elas podem ser reconfortantes? É isso mesmo que você ouviu. Por mais absurdo que pareça, como assim, Bianca? Como encontrar conforto naquilo que me machuca? Como encontrar conforto naquilo que me fere e me magoa? Pois é, quando você vem de uma história de um relacionamento abusivo, certamente, em algum nível, provavelmente inconsciente, claro, na maioria das vezes, você está capturada ou capturado por essa sensação de que o passado mesmo ruim, ele me conforta. E por que será que isso acontece? Vamos entender um pouco para a gente aprofundar e principalmente refletir sobre os alertas em torno da necessidade de você buscar ajuda, cultivar o cuidado da sua saúde mental, não negociar a sua saúde mental, não negligenciar esses sentimentos que ficam sufocados e que te remetem a experiências que já passaram e pior, experiências que não te trazem mais nenhum prazer. Mas como é que isso pode me reconfortar? Vamos lá. O que representa, melhor dizendo, estar preso ao passado? Quando você fica voltando a essas experiências, geralmente isso aparece através de alguns sinais comportamentais. Um deles é a reclamação. A pessoa está sempre reclamando daquilo que aconteceu, mas não com o intuito de parar e refletir sobre, mas uma reclamação que te afunda na condição de vítima, uma reclamação que te traz um sentimento de impotência, uma reclamação que faz com que você olhe para esse passado e pense assim, não tem jeito. Tudo isso que eu vivi me tornou refém. De fato, aquilo que você viveu, você não pode mudar. Aquilo que você viveu vai continuar sendo o que até hoje foi. Só que a releitura disso e o teu reposicionamento diante daquilo que aconteceu com você é que vai trazer possibilidades de renovação para a construção de uma nova perspectiva, uma outra autoconsciência ou percepção de si, melhor dizendo. Então, o que acontece? Se você reclama muito daquilo que fizeram com você, isso é um sinal de que você está preso ao passado. E isso te torna mais ainda refém do abusador. Ah, Bianca, mas eu não vivo mais com ele. Eu me afastei da minha mãe narcisista, eu me afastei do meu marido, da minha esposa. Ok. Mas, como eu já falei em alguns vídeos aqui, às vezes você sai da relação abusiva, mas a relação abusiva não sai de você. Então, isso é um padrão, observa. É um padrão afetivo muitas vezes ignorado. Eu reclamo muito, eu estou sempre voltando às situações que me aconteceram outrora e isso vai reeditando uma sensação de mal-estar constante. Então pare para pensar. Se você é uma pessoa que tem dificuldade de lidar com novas perspectivas,
Toda vez que alguém fala assim, vamos fazer alguma coisa diferente, podem ser questões até meio corriqueiras, sair, fazer um programa diferente. Um exemplo, eu não estou dizendo que todo mundo que diz que não quer sair é porque está preso ao passado. Eu estou dando um exemplo de como isso pode se revelar para que você tenha mais um elemento de leitura dessa realidade. E aí você está sempre adiando, não quero, prefiro ficar aqui. Eu prefiro ficar aqui significa eu prefiro ficar com as minhas lembranças que me reconfortam. Bianca, como assim? Lembranças ruins podem reconfortar. Vamos chegar lá. Uma outra questão, se você tem uma imagem muito negativa e severa de você, a sua tendência é fazer com que você toda hora volte ao passado, porque isso também é um indício de que pessoas que estão muito apegadas àquilo que não vai mudar mais, aquilo que absolutamente não traz nenhum tipo de progresso, isso vai fazer com que a gente entenda que a imagem que essas pessoas fazem de si não é uma imagem legal, é uma imagem muito rígida, do tipo, eu não podia ter errado, isso te prende ao passado, eu não podia ter feito, eu não tinha que ter ficado com ele, eu não tinha que ter feito isso ou aquilo, e você entra num padrão de autocobrança que, obviamente, reedita um sentimento de impotência, um sentimento que mexe com a sua autoaceitação. Como que eu pude fazer isso comigo? Quantas vezes isso já passou pela sua cabeça? Como que eu deixei que fulano chegasse, fosse tão longe com isso? E aí você começa a querer ter um nível de consciência que na época era impossível, um nível de consciência que, com certeza, era inviável ter essa consciência antes. Muito bem. Uma outra questão importante, se você tem dificuldade de elaborar mágoas, isso também te prende ao passado. Porque a mágoa, ela te remete a uma sensação de injustiça, não que tenha sido agradável ou tenha sido correto o abuso que você sofreu, em absoluto. Mas esse padrão também te traz um sentimento de incapacidade, também te traz um sentimento de falta de autoconfiança, de revolta consigo, porque, de novo, e cria o que a gente chama de ladainha mental. Essa ladainha mental vai gerando um sentimento de indignação consigo, que obviamente é muito interessante para o abusador, porque o abusador quer que você se odeie, é isso que ele quer. Porque no momento em que você não se ama, não se respeita, isso faz com que você se torne uma vítima mais fácil. Ele vai te inoculando a ideia de que o teu lugar é ali, menos do que ele mesmo. Ok, Bianca, mas por que isso tudo seria reconfortante? Aí que entra uma questão muito importante. A sua dificuldade de respeitar os seus sentimentos, provavelmente dificuldade essa criada por um padrão de que você nasceu para sofrer, isso te reconforta, por quê? Porque você volta para o conhecido. É assim mesmo, minha vida toda eu sofri, minha vida toda eu não tive oportunidade, minha mãe fazia isso, meu pai fazia aquilo, era tudo muito difícil, e você vai criando esse padrão de que para conseguir as coisas precisa ser muito difícil e sofrido, ou eu não consegui nada justamente porque eu nasci para sofrer. E isso reconforta por quê? Parecendo até um absurdo isso que eu estou falando. É um reconforto inconsciente porque você não precisa mudar. Quando você para e pensa, não, meu passado é horrível, estou sempre voltando para lá, não tem jeito mesmo, isso vai criando em você uma sensação clara de que não precisa fazer nada, não foi responsabilidade sua, foi assim mesmo, você precisa continuar assim, e com isso você faz exatamente o que todo abusador deseja. Continua aí no seu lugar, continua com esse nível de consciência, continua acreditando que você é menos do que você imagina, porque não é interessante para um abusador que você descubra seus próprios talentos, descubra seu potencial. Por quê? Porque ele vai te mantendo refém. E voltar ao passado não o ameaça. Reconforta por quê? Muitas vezes, ouvindo pacientes, a gente entende o seguinte: reconforta porque quando você se volta ao passado, se prende a ele, você se conecta
ou se reconecta cada vez mais a esse abusador. Isso não gera briga. Você vai continuar no mesmo lugar que não ameace. Você vai continuar ali, reconforta porque não te traz a necessidade de enfrentamento. E o medo de enfrentar tudo aquilo que você precisa aprender após a vivência de uma relação abusiva te apavora. Como que eu vou fazer? O que eu vou fazer comigo agora? Como é viver sem isso que eu acreditei a partir das histórias que me contaram? Você foi acreditando que era assim, você foi naturalizando esse abuso como uma maneira de funcionar, e para criar um outro nível de consciência, para você criar um outro padrão, né, de respostas emocionais, no sentido não de ser algo rígido, mas criar uma outra perspectiva de pensar diferente sobre si, isso vai, obviamente, mover a sua zona de conforto. Então, assim, cuidado para não ficar reeditando aquilo que não funciona mais. Para você mudar tudo que você viveu, você precisa aceitar o que você viveu sem concordar com a violência, mas aceitar esse percurso como algo que te trouxe um aprendizado para que você seja mais cuidadoso consigo, para que você tenha mais respeito por si mesmo, para que você entenda que é possível viver de uma forma autônoma. Aliás, a saúde mental depende dessa autonomia. Nosso papo de divã vai ficar por aqui. Como sempre eu digo, é um prazer. Espero estar aqui outras vezes para que a gente possa refletir e vamos construindo esse espaço para que você tenha estímulos e alertas em torno da necessidade de cuidado da sua saúde mental. Um forte abraço e até o próximo Papo de Divã.